governo federal decidiu suspender as multas por falta de pagamento no chamado sistema de pedágio eletrônico, o Free Flow. Segundo dados obtidos pela CNN, essa medida atinge mais de 3.400.000 autuações. 3.400.000 autuações. O montante que vai deixar de ser arrecadado supera os 650 milhões de reais caso os motoristas regularizem esses débitos. Atualmente, a penalidade para quem não paga o pedágio no prazo é de quase R$ 200, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A suspensão é uma tentativa do Ministério dos Transportes de ajustar esse novo modelo, que ainda gera bastante dúvida, reclamações entre os motoristas. Para explicar os impactos dessa decisão nas concessões, a gente conversa agora com Isadora Cohen, nossa colunista de infraestrutura da CNN. Isadora, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no estúdio. Um prazer sempre, Irajá, estar contigo e também com os nossos telespectadores. Isadora, quanta dúvida a gente tem acerca do Free Flow, com esse perdão dado pelo governo federal. 650 milhões de reais em multas, eu queria entender, isso vai impactar apenas o Tesouro Nacional ou tem mais gente que é impactada? Vamos falar um pouquinho o que é o Free Flow, Vitor? Porque eu acho que para a gente poder entender os impactos disso e a cadeia que é impactada, talvez a gente tenha que dar um passinho atrás para contar que as concessões antes eram operadas com praças de pedágio. E a partir de um determinado momento na história dessas concessões, e isso é história recente, os governos, os mais diversos governos, não apenas o governo federal, decidiram que faria sentido modernizar a forma de cobrança dos pedágios, para que, inclusive, fosse mais aderente ao que é a prática internacional. Então, onde antes havia praças de pedágio, hoje a gente vê pórticos nas rodovias. E o Free Flow nada mais é do que a cobrança por meio desses pórticos, e tem toda uma tecnologia relacionada a isso, que o carro que passa paga automaticamente. Ele não precisa parar na praça de barreira, desembolsar ali o dinheiro correspondente à tarifa de pedágio, mas ele simplesmente trafega pela rodovia e a cobrança é feita automaticamente. Então, isso é o Free Flow, ou enfim, aqui a gente pode chamar de diversas formas. E o motorista, ele paga apenas por um trecho que ele consumiu, seria isso, uma justiça maior dessa tarifa do pedágio? Excelente, é isso mesmo, Vitor. O que motivou, uma das coisas que motivou essa transição, além de todo o benchmark internacional, é justamente você ter uma tarifa mais justa, Essa justiça tarifária, ela está aí embarcada na justificativa de você colocar um free flow. Por quê? Porque antes, quando você passava na praça de pedágio, você pagava a tarifa equivalente ao trecho de cobertura da praça, ou seja, daquela praça até a próxima, independente de você sair antes na rodovia. Hoje, com o Free Flow, você pode ter vários pórticos instalados pela rodovia. É uma infraestrutura, digamos assim, mais leve, não é uma praça de barreira. E aí você vai tendo uma tarifa um pouco mais justa, porque você transita por trechos menores e paga exatamente o equivalente àquilo que você transitou. Você tem toda a razão. E aí você me pergunta, esse é um impacto só para os cofres públicos? Como é que funciona isso? Pois é, a evasão da tarifa, ela é algo que impacta as concessionárias. Então, se um usuário da rodovia passou naquele pórtico ou naquela praça e não pagou o pedágio, a concessionária da rodovia deixa de oferir a receita que era esperada. Como essa é uma nova tecnologia, os governos, os mais diversos governos, apostavam que haveria, sim, uma taxa de inadimplência, uma taxa de evasão alta, justamente porque isso diz respeito ao usuário se apropriar daquela tecnologia. Mas para isso você precisa ter uma boa comunicação. O que os contratos fizeram, O que esses mais modernos contratos previram? Uma banda de compartilhamento do risco. Então, para os contratos mais modernos, você tem uma estimativa do que seria uma evasão dita normal. E se ela for mais acentuada do que a banda que está estabelecida, por meio de um procedimento de contas vinculadas, a concessionária que não recebeu o valor da tarifa que foi paga pelo usuário, recebe dessas contas que são feito uma garantia.
Então, as concessionárias, elas possivelmente vão começar a ter aí um nível de evasão muito maior do que aquele previsto. Porque a única forma de coibir a conduta, né, do infrator é justamente você penalizar, você ter uma multa associada. Não existe outra forma nos contratos para fazer isso. Claro, tem campanhas de conscientização, tem um esforço de comunicação, que eu acho que é importante, a gente vai falar sobre isso aqui, né, Vitor? Mas hoje o que a gente espera com essa, digamos, anistia do governo é que o nível da inadimplência ou o nível da evasão seja ainda maior, porque você não tem o incentivo de cumprir e de pagar. Mas, enfim, então a gente pode esperar que as concessionárias tenham um impacto relacionado a isso, que possivelmente, se a evasão extrapolar e tudo o que era previsto, porque a gente tem nesses contratos, por exemplo, uma assunção do risco pela concessionária de até mais ou menos 5% da evasão. O que for, além disso, entra naquele sistema das contas vinculadas que eu mencionei para você. A gente vinha num nível de evasão de pedágio nas principais rodovias que tinham implantado esse sistema. Já com o sistema Free Flow, eu te perguntar exatamente sobre essa diferença em relação aos pedágios tradicionais. Pois é, a gente tinha um nível de inadimplência que beirava aí os 15%, é bastante. Mas isso já tinha demonstrado uma tendência de grande queda. Então, em apenas 3 anos, a gente via rodovias como a Dutra, que começavam num patamar de 15% e chegavam a 10%, 9% de evasão. E o governo assumiu que fosse além dos 5%, que era o risco lá, que era compartilhado com a concessionária. E com as praças físicas, perdão te interromper, Isadora, essa evasão, que é um pouco mais complicada, é verdade, ela girava em torno de quanto? Você tem esse número? Eu não tenho esse número preciso, mas você tem outras formas de coibir essa conduta, porque justamente ela funciona como uma barreira, né? Então, aquele que passa ou que deixa de pagar, ele tem ali, primeiro, a identificação muito clara do veículo e, segundo, ele tem realmente uma constrição ali na rodovia, né? Então, as concessionárias, elas estavam mais adaptadas com esse sistema, mas, para falar bem a verdade, Irajá, elas não se opuseram a entrar nessa modernização do sistema de cobrança de pedágio. Isso é uma tendência mundial e acho que a verdade é que todo mundo, é desejável que a gente tenha essa nova tecnologia nas nossas rodovias. Acontece que, para que isso funcione bem, a gente precisa ter, inclusive, bebendo aí da experiência internacional, diversas questões que não são só o software, né? Então, assim, as concessionárias implantaram os pórticos, elas implantaram a cobrança automática, mas uma vez que o usuário evade, ele mesmo tem que entrar no site da concessionária para fazer, enfim, o pagamento correspondente àquela tarifa, sob pena de ele realmente receber uma multa. E não é todo mundo que está acostumado ao que é o Free Flow, né? Eu não sei se você já passou numa dessas rodovias. Você já viu lá o letreiro? Aqui agora tem Free Flow? Já passei, mas eu tenho no meu carro aquela tagzinha, né? Tag. Então, para mim, foi um pouquinho mais fácil. Eu não tive que pagar nada com boleto bancário, por exemplo. Pois é, então você é um dos usuários que facilmente se adaptou a esse sistema porque você já tinha. Mas vamos falar, por exemplo, da Dona Sônia. A Dona Sônia trabalha em casa, ela transita, né, por uma rodovia todos os dias e esses dias ela chegou para mim, Isa, o que é esse negócio de Free Flow? Não sei o que é isso, mas você precisa me salvar, porque chegou uma multa para mim lá em casa. E realmente, assim, você precisa ter uma comunicação aderente a todos os usuários para que eles adiram a essa nova tecnologia e que seja fácil para que ele possa pagar tanto o pedágio para não impactar o caixa da concessionária e, se for o caso, eventualmente uma multa. Então, a gente está falando, é isso que você disse, quase 700 milhões de reais de multas que foram anistiadas, né? Isso impactou, enfim, 3,4 milhões usuários que evadiram, isso é bastante. A gente tem uma concentração disso no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Acho que esse é um ponto interessante, Irajá, porque essa é uma anistia que foi dada pelo governo federal, né? E você viu, enfim, diversos representantes do governo federal, inclusive, né, o Boulos, por exemplo, falando, olha, isso daqui é algo inconcebível nas rodovias. A gente precisa ter, né, uma melhor comunicação, enfim.
Só que o maior impacto está nas rodovias estaduais. Então, embora tenha sido o Ministério dos Transportes, e é uma boa conduta, tá? Enfim, a gente precisa realmente investir nisso, na comunicação com o usuário. Mas o impacto mesmo vai ser sofrido nas rodovias estaduais. E se a conta vinculada e aquele risco, né, que eu falei para você das bandas, da evasão, não for suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela concessionária, porque elas não vão ter ali, né, a forma de coibir essa conduta, possivelmente isso vai gerar um efeito de processos de desequilíbrio em cascata. E aí eu estou dizendo processos de desequilíbrio das concessionárias estaduais, junto aos governos estaduais. E isso talvez possa impactar o valor da tarifa. Queria até te perguntar sobre a possibilidade, Isadora, da repactuação desses contratos. Isso está colocado já pelas concessionárias, a possibilidade exatamente de, baseando-se nesse aumento do risco e dessa contratação de um nível mais elevado de inadimplência por parte dos motoristas, a gente pode ver algum tipo de repactuação desses contratos, pensando exatamente em mitigar essa possibilidade de inadimplência? Hoje os contratos já prevêem justamente os desequilíbrios, né? Então, se não for suficiente os mecanismos que já estão ali previstos, a concessionária sempre vai poder se valer dessa premissa de que o seu contrato está desequilibrado. Isso significa que na partida, né, não foi previsto uma situação que se materializou e cujo efeito tenha causado prejuízo para a concessionária, mas ela não era a responsável contratualmente para assumir os prejuízos decorrentes. Então, aqui a gente está falando, e né, já há essa classificação em diversos veículos, de um fato do príncipe. Ou seja, o governo federal falou, vamos anistiar as multas e durante 200 dias os usuários têm a possibilidade de entrar, enfim, nos sites das concessionárias, esse é um outro ponto interessante, para regularizar a sua situação e se nesses 200 dias as tarifas forem pagas, anula-se as multas que foram imputadas. O que vai acontecer nesses 200 dias, inclusive, Irajá? Pelo que está se falando e a normativa trata disso, as concessionárias elas vão precisar aderir também a um sistema unificado, que é isso que acontece nos países que já têm o free flow funcionando. Se a gente pegar, por exemplo, o Chile, se a gente pegar os Estados Unidos, a gente tem duas medidas super interessantes. Uma é, se você não tiver as tarifas pagas para as concessionárias, né? Ou seja, se você for um evasor, né? Se você tiver não pagar pedágio, transitar pelas rodovias e não pagar pedágio, o seu licenciamento do veículo fica suspenso naquele ano. Então, essa é uma forma de coibir. Ele tem que necessariamente adimplir com aquilo que ele estiver devendo e isso num sistema unificado. Se a gente vai para os Estados Unidos, é ainda mais unificado. Então, a autoridade de trânsito, quando ela percebe uma evasão, já tem um sistema central que manda a cobrança na casa do usuário. E o usuário precisa, então, pagar essa tarifa também sob pena de ter o seu veículo, né, enfim, impossibilitado de rodar. Só uma questão, claro, a gente está aqui tratando ainda sobre algo que causa muita dúvida, a gente não está incutindo nenhum tipo de mau-caratismo, seria necessariamente por parte do condutor, do motorista. Eu queria entender, o processo de pagamento dessa tarifa de pedágio pelo Free Flow, ela é simples, é fácil do motorista fazer ou é algo que dá dor de cabeça? Vamos lá. Para quem não tem a tag, né? Por exemplo, no meu caso, como eu citei, para mim eu nem vi. Seria como passar pelas guias ali com aquela cancela automática. Mas para quem não tem, por exemplo, a instalação dessa tag, como é que funciona? O que a gente está constatando é que ele não é tão user-friendly, né? Justamente. Eu acho que a inovação é boa, ela é desejável. Quando a gente tem uma concessão, ela é um balão de ensaio importante para que a gente possa modernizar cada vez mais os nossos sistemas e a nossa infraestrutura. Então, assim, o mérito precisa ser reconhecido. Mas é verdade que o que a gente está percebendo é que nós erramos em regulamentar a forma como se daria essa comunicação com o usuário. Seja porque as concessionárias elas precisam ter a obrigação de mostrar isso nas rodovias,
rodovias, com uma linguagem, né, que seja amigável para o usuário daquela rodovia e que a consequência do não pagamento também gere automaticamente uma possibilidade de ele adimplir com aquela obrigação. Porque é o que você falou, a gente não está falando que todos esses 3 milhões de pessoas são mau caráter, não é isso. Muitas vezes, falei da dona Sônia, né? Então, a dona Sônia, ela quer pagar, ela só não sabe como fazer isso. E, possivelmente, alguns desses usuários não têm também a facilidade ali do smartphone, né? Que a gente pega aqui, entra no site da concessionária, já paga pelo Pix ou já paga de qualquer outra forma. Então, é justamente isso que o Ministério dos Transportes está propondo e que vai impactar também as concessionárias. Agora, elas vão precisar ser muito mais user-friendly, número 1, e vão precisar aderir a um sistema unificado das autoridades de trânsito, inclusive nacionais, em âmbito nacional, para que tenha um portal único e o usuário possa entrar, por exemplo, no Gov.br e possa... Que já não é tão fácil assim de entrar de vez em quando. Mas... Então, Irajá, exatamente, a gente tem que pensar nisso. Mas o usuário vai lá e ele vai saber que ele tem um portal único, onde ele vai poder consultar o que está em aberto no seu próprio nome e direcionar para o site da concessionária para que ele possa fazer o pagamento. Então, eu vou entrar lá no inadimplente.com, vai ter lá uma relação de tudo que eu estou devendo, com o site rapidinho, facinho, para que eu possa clicar, dizer, olha, estou devendo, sei disso, mas quero pagar. Então, paga lá e aí não recebe a multa. É isso que a gente espera que aconteça nos próximos 200 dias, né? Até novembro, quase dezembro desse ano. Vamos ver, então, o que acontece a partir daí. Como eu falei, temos as obrigações agora de 200 dias, tanto para a concessionária quanto para o Ministério. O que está se impondo como necessidade dessa inovação, que é uma boa inovação e que a gente quer ter, né, um padrão internacional. E acho que está todo mundo vibrando nessa mesma energia. Então, todo mundo precisa se adequar agora, não é andar para trás. É se adequar, fazer a unificação das informações e, a partir de então, avaliar se houve prejuízo decorrente dessa anistia das multas, qual foi esse prejuízo e, a partir daí, conduzir o desequilíbrio, né? O processo de cálculo do desequilíbrio e a compensação para o equilíbrio contratual de todas essas rodovias, em especial estaduais. Até porque, né, Isadora, eu fico imaginando você, por exemplo, fazer um trajeto longo pelo interior de São Paulo e você muitas vezes pega 3, 4 rodovias, às vezes com concessionárias diferentes, para o motorista depois ter que chegar em casa cansado da viagem e ter que acessar diferentes sites de diferentes concessionárias. E, claro, né, é uma situação bastante complicada. Mas eu queria entender se há algum tipo de perspectiva de impactos positivos também para as concessionárias. Se a gente parar para pensar do ponto de vista prático, torna-se, inclusive, um atrativo que alguém que vá, por exemplo, que anteriormente tinha que fazer um trajeto de 20 quilômetros, 15 quilômetros e teria que pagar uma tarifa elevadíssima, às vezes beirando os R$40, e que agora esse motorista não vai mais ter que pagar uma tarifa tão elevada, vai pagar uma tarifa mitigada. A gente tem uma perspectiva de algum tipo de impacto exatamente pelo aumento de fluxo desses veículos e, claro, também menos trânsito nas cabines de pedágio? Sim, perfeita a sua pergunta, Irajá, porque a gente precisa olhar para a inovação dessa forma, né? Também o porquê dela existir. Justamente a intenção é que ela seja positiva, né? E pensando na concessionária, isso pode impactar positivamente a arrecadação. É justamente isso. Tem usuários que têm um comportamento de decidir por não viajar, porque a tarifa é muito alta, aquela do trecho de cobertura da praça, e com uma justiça tarifária, é assim que a gente fala, né? Quem sabe esse usuário possa decidir, enfim, trafegar pela rodovia, fazer a sua viagem. Além disso, os contratos eles estão cada vez mais modernos e percebendo o usuário com as suas necessidades. Então, hoje você tem, por exemplo, contratos que tratam o motorista que mora naquela específica localidade e que precisa ir, por exemplo, para um outro município ou passa por 1, 2, 3 praças de pedágio, como alguém que pode ter uma tarifa reduzida. Né? Os contratos hoje permitem também uma lógica tarifária super moderna, né? Mais aproximada com aquilo que a gente vê no mundo afora. Com, inclusive, alguns contratos, em especial aqui em São Paulo, prevendo a possibilidade de tarifas dinâmicas, né? Que são aquelas que respeitam as faixas de
alto trânsito na rodovia, enfim. Então, hoje o regulador, e aí né, a NTT e outras agências estaduais também, têm percebido e têm aprendido com a experiência do passado. Irajá, as concessões de rodovia são aquilo que a gente chama de sorvete de baunilha, sabe? Assim, a gente já faz há bastante tempo. Desde a década de 90, a gente vem colecionando boas experiências com concessões de rodovias. E eu acho que os diversos reguladores foram aprendendo com as experiências do passado para transformar esses contratos em algo mais moderno. E quando você pensa no Free Flow, você teve uma primeira experiência em 2012. Olha que interessante. Em Jaguariúna. Não sei se você já foi para lá em algum rodeio, talvez. Conheço a região, mas não me lembro do Free Flow por lá. Pois é, 2012 teve um projeto que chamava Ponto a Ponto. Foi um dos primeiros projetos para testar isso no Brasil. Olha só, a gente está em 2026 e hoje a gente está colhendo impressões que foram se aperfeiçoando ao longo de quase 2 décadas. É bastante coisa. E o aprendizado, ele tem mostrado justamente que tem impactos positivos de você estabelecer pórticos, né, ou uma trafegabilidade mais direta. Não só na arrecadação para a concessionária, mas em especial na segurança da rodovia. Né? Então, se a gente for pensar no usuário, eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando você tem várias paradas, você precisa contar com o sistema de frenagem dos carros e atenção do motorista. Às vezes mudança de faixa, o motorista que quer acessar já aquela faixa que não precisa necessariamente parar porque ele tem a tag, enfim, é um momento mais complicado às vezes na estrada. É isso, fica tudo emboladinho ali e é um prato cheio para acidentes. Então, o Free Flow, para além de induzir uma demanda, que a gente falou sobre isso, tornar, uma vez que todos esses problemas estejam resolvidos, né, tornar a experiência do usuário mais tranquila, né, porque é mais fácil, no fim das contas, você trafegar ao invés de parar, enfim. Você ainda tem essa externalidade positiva, que é a diminuição do número de mortes, acidentes com vítimas, fatais e não fatais, enfim. E o sobrecarregamento, inclusive, do sistema de saúde nas adjacências dessas rodovias, né? Então, é positivo. Me lembro ainda, inclusive, da época que eu tinha que sacar dinheiro para pegar a estrada. Isadora Cohen, nossa colunista do CNN Infra, muito obrigado. Obrigada a você, Irajá. Até semana que vem. Até mais.